Vamos continuando, pessoal? Vamos lá, então. Voltando para o nosso artigo 150, estamos falando do crime de violação de domicílio. Vamos voltar para a nossa tela, porque agora tem a qualificadora, né, pessoal? Tem a figura qualificada, parágrafo 1º. É uma qualificadora, porque a pena é maior aí. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido, vejam lá, são várias qualificadoras, durante a noite ou em lugar ermo, local distante, né, local sem habitantes próximos, ou com emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas. Então pode ser durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, para invadir o domicílio, ou por duas ou mais pessoas. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Então, se houver emprego de violência, responde pela pena correspondente à violência. Então, aqui nós temos figuras qualificadas, tá, pessoal? É qualificadoras. E você lembra também, aproveitando a tela aqui, que nós havíamos, já no início, quando nós falamos, numa outra aula de classificação dos crimes, que eu falei de crimes instantâneos e crimes permanentes, não é? O entrar é instantâneo, o permanecer é crime permanente. Enquanto ele permanecer no domicílio alheio contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, o crime está se consumando. Se ele permanecer ali 5 horas sem autorização, 5 horas o crime estará se consumando. O entrar é instantâneo, né? Ele entrou, então tem a divisa aqui, ele ultrapassou a divisa, ele entrou, crime instantâneo. E o permanecer, aí o permanecer é crime permanente, tá bom, pessoal? Então, veja só, as qualificadoras, vamos voltar ali. Ele fala durante a noite, por quê? Porque durante a noite, a ideia é de que facilite o ingresso clandestino ou a permanência clandestina no domicílio alheio, ou astuciosamente, ou contra a vontade. Por quê? Porque é ausente a luz do dia. Então, na ausência da luz do dia, facilita a ação do criminoso. Local ermo, a mesma coisa, não tem como chamar um socorro, não tem pessoas que possam ver e acionar a polícia. Com emprego de violência, pior ainda. Então, a pessoa aí quebra, muitas vezes, a resistência da pessoa. E o emprego de arma também, porque causa aí uma grave ameaça contra a pessoa, ou por 2 ou mais pessoas. Por quê? Porque nesse caso, esse concurso de pessoas gera uma maior intimidação, não é? Fica mais facilidades para a prática delitiva, tá? E o parágrafo 2º, vamos para a nossa tela, o parágrafo 2º do artigo 150, ele foi revogado mais recentemente. A gente fala recentemente por quê? Porque nós tivemos a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, que é de 2019, tá? Que é a Lei 13.869. O parágrafo 2º, o que é que ele dizia? Eu pus aqui, ó, redação anterior revogada, eu trouxe para vocês. Tá? Se você for pegar no Código Penal hoje, essa redação, já o Código Penal atual, ela já não está mais, está lá, revogado. Tá bom? Mas o que é que dizia? Dizia anteriormente o seguinte: aumenta-se a pena, aí era uma causa de aumento de 1/3. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Pode ser o policial, pode ser um oficial de justiça, não é? Pode ser um membro do Ministério Público. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais, ou seja, fora dos casos em que há autorização para isso, que a lei autoriza, ou com inobservância, ou, né, ó, com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder. Então, essa era a redação que estava aí desde 1940. Em 2019, a Lei 13.869 revoga esta modalidade de violação de domicílio, essa causa de aumento. E trouxe o que no lugar? O que? Então, já vou pôr a próxima tela. Trouxe a nova redação. Trouxe um novo artigo. Então, a nova lei de abuso de autoridade, pessoal, a 13.869, ela trouxe no seu artigo 22
Depois você pega aí na sua casa com tranquilidade, tá bom? No seu local de estudo e vamos ler. Olha o que ele diz lá. Invadir ou adentrar, tá? Invadir ou adentrar, então aqui ele já usa dois verbos. Ele não coloca entrar ou permanecer. O permanecer está aqui. O permanecer está aqui, ó. Tá? Mas ele coloca o quê? O invadir ou adentrar. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Quem pode praticar este crime do artigo 22? É a autoridade. A lei define quem é a autoridade. Então é um crime próprio. Todos esses crimes da lei 13.869 são crimes próprios, por quê? Porque só podem ser praticados pela autoridade. E ainda assim, às vezes, a lei fala qual é a autoridade. Às vezes fala que é o juiz, às vezes fala que é a autoridade policial, membro do Ministério Público, tá bom? Mas aqui é a autoridade, então é um crime próprio, só a autoridade pode praticar. Por isso esse artigo 22, ele não revoga o 150, não, só quando fala de autoridade. Então o 22 aplica-se para as autoridades. Então aquela história da polícia entrar numa casa, né, invadir lá o domicílio sem autorização, não tem mandado, não é, o oficial de justiça, eles fizeram isso mais direcionados à polícia, né, porque a ideia é cercear essa atividade. Então, na verdade, eu já vou mostrar para vocês aqui como é que os tribunais têm encarado isso. A detenção é de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, primeiro, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Esse quem, né, quem coage alguém, esse quem é a autoridade. Então a polícia, por exemplo, coage, eu não estou dizendo aqui que a polícia faça isso, tá? Eu estou dizendo que o que a lei determina aqui. A lei foi feita justamente para pegar as autoridades. E, no caso aqui, podemos dar o exemplo da polícia. A franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Ou então, quem cumpre mandado de busca e apreensão, aí pode ser a polícia, pode ser um oficial de justiça, mandado de apreensão de busca domiciliar, após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, o mérito aqui foi estabelecer horário, né? Então, cumpriu o mandado de busca e apreensão após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, pratica o crime de abuso de autoridade. Então, a lei determinou aí um horário para o qual os mandados de busca e apreensão domiciliar podem ser cumpridos antes das 21 e tem que ser após as 5. Então, das 5 horas da manhã até as 21 horas, até as 9 da noite. Tá? Após esse horário, aí já configura abuso de autoridade por si só. Tá bom? E aí ele diz, parágrafo 2º, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios, isso aqui que pega, ó, fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então, excepcionou o que a própria Constituição fala. Tá bom, pessoal? Então, atenção aqui, por quê? Quem comete esse crime do artigo 22 é a autoridade, tá certo? É a autoridade. E aí, vamos voltar para o artigo 150. No seu parágrafo 3º, esse está em vigor ainda, ele diz, não constitui crime. Então, veja lá, nós temos uma excludente aqui da antijuridicidade ou da ilicitude. Não constitui crime a entrada ou a permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, mas durante o dia, com observância das formalidades legais. Ou a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado, um tráfico de drogas, um homicídio, um estupro, ou na iminência de o ser. Aí aqui não precisa observar horário nenhum. Tá bom? Então isso é o que temos aí desde 1940, tá? Mas eu vou adiantar a tela agora e eu vou falar um pouquinho, então, da prisão em flagrante. Vejam vocês que, de acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que você já conhece, a casa pode ser invadida a qualquer hora do dia ou da noite para concretização do flagrante. Perfeito?
Só que aí começam os entendimentos dos tribunais. Segundo o Supremo Tribunal Federal e o STJ, a invasão domiciliar exige a prévia existência de indícios justificando a invasão, revelando a ocorrência do crime no interior da residência. Então não basta a polícia suspeitar, né? Ele diz aí, tem que ter prévia existência de indícios justificando a invasão, tá? A inexistência de tais elementos, leia aí comigo, caracteriza a ilegalidade da prisão, mesmo que o crime esteja ocorrendo no interior da residência, tá? Só vejam vocês uma questão que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Na verdade, pessoal, o STJ tem anulado várias diligências. Eu tenho pego vários casos e na jurisprudência, você que acompanha a jurisprudência criminal, o STJ está anulando muitos processos porque a polícia ingressou, principalmente na parte de drogas, né? Aí pergunta, tinha mandado? Não, porque ele estava traficando dentro da casa. Então, se ele estava traficando, ele estava guardando drogas ali, é crime permanente, a polícia podia entrar, concorda comigo? Tá, a Constituição fala isso, eu concordo com você. Então, a polícia pode entrar se o sujeito está guardando drogas lá dentro do seu domicílio? Pode. Precisa de mandado? Não, lá está sendo cometido um crime, é uma das exceções. Então, a polícia pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite? Sim. Então, aí pergunta para o policial, por que vocês entraram? Tinha mandado? Não. Então, por que vocês entraram? Porque lá estava ocorrendo o tráfico de drogas. A Constituição autoriza para a concretização do flagrante, que foi feito. Mas aí os tribunais começam a pôr barreiras. Dizer, escuta, mas havia indícios justificando a invasão? Então, por exemplo, peguei um acórdão do STJ outro dia, que a polícia chegou, o sujeito estava traficando na frente da casa dele. A polícia chegou, ele correu para dentro da casa dele. A polícia chegou na porta da casa dele, cheiro de maconha queimada. O sujeito traficante, denúncia anônima, correu para dentro de casa. A polícia foi atrás, não tinha mandado, entrou na casa e tinha droga lá. Sabe o que o STJ fez? Anulou a prisão, soltou o sujeito. E anulou o processo. E se bobear, o policial é processado por artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Vai responder ainda por abuso de autoridade. Então, quer dizer, a coisa ficou difícil para trabalhar agora. O policial tem que tomar cuidado. E voltando para a nossa tela, então, percebe-se que a invasão arbitrária, sem prévios indícios, caracteriza abuso de autoridade. Cabe ao juiz, analisando o auto de prisão, aferir se existiam ou não indícios justificando a invasão. Agora, isso aqui é muito relativo, né, pessoal? Indícios, quais são esses indícios? Ora, se o traficante, parado na frente da casa, vendendo drogas, correu com a chegada da polícia para dentro da casa, o policial chegou na porta da casa, cheiro de maconha, se isso não for indícios que justificam a invasão, eu não sei o que são indícios. Aí eu já não sei mais nada. O STJ anulou o processo. Você acha essa jurisprudência relativamente recente? Percebeu como é que está a situação agora? E aí, vamos agora para mais recentemente. Faz pouco tempo aí, não é? Vamos para a nossa tela. As teses centrais do STJ. No HC 59, 8051 de São Paulo, essas teses que o STJ fixou foram agora, né, e já faz um tempo, quer dizer, 2 de março de 2021, que para nós aí, né, não é um passado tão remoto, foi mais recentemente, o STJ fixou algumas teses, tá bom? Mas vamos deixar essas teses para ver no próximo bloco, agora nós vamos fazer um intervalinho. Até já!